em adoração ao Santíssimo. E Deus nos fez, nós servos desse grupo de oração, nos fez refletir no que será de nós nos próximos dias. No que será de nós nesses próximos tempos, nos dias que virão. Nós estamos prestes a conhecer o nosso presidente do nosso país. Seja quem for ele, nosso presidente. O que será que nós estaremos submetidos? O que será que vai acontecer com nós? Deus nos levou a fazer esse questionamento. E nós cristãos, nós temos uma promessa. Nós temos uma promessa vinda de Cristo, de que Ele um dia voltaria. Jesus vai voltar. Ele disse que Ele voltaria e que a próxima vinda dele seriam tempos de escuridão. Próximo da vinda de Cristo seria tempo de tribulação para os cristãos. Isso que Cristo disse. E essa é a nossa expectativa. E nos fez questionar: Senhor, será que esse próximo presidente que virá fará toda a diferença para a sua vinda? Será que está nas profecias? O que será que vai acontecer com nós cristãos daqui para frente? E mais, será que estamos preparados para essa tribulação, para enfrentar essa escuridão? Então, diante desse questionamento que nós fizemos, que Deus me levou a preparar essa pregação ontem à noite, ontem eu entrei em oração por isso, então nós vamos tratar um pouquinho sobre esse assunto. Teve uma vez que os discípulos estavam junto de Jesus, e eles fizeram uma pergunta que acredito que se eu e você andássemos também ali naquele tempo com Cristo, nós também faríamos essa pergunta. Olha só a pergunta que eles fizeram. Eles chegaram para Jesus, depois de Jesus fazer um questionamento sobre esse assunto também, e perguntaram assim: quando isso acontecerá? E qual será o sinal de tua volta e do fim do mundo? Eles fizeram essa pergunta para Jesus. Então o tema da nossa pregação de hoje é os sinais do fim, os sinais da volta. O que Jesus disse? Quais seriam os sinais que precederiam a vida de Jesus nesse tempo? Então, diante dessa questão, Jesus fez uma pregação para eles, para os discípulos. É uma pregação que está lá em Mateus, que dá uns 2 capítulos, uns 40 e poucos versículos mais ou menos, e é dessa pregação dele que nós vamos resumir. É claro que não dá para a gente tratar de tudo, mas tem coisa muito interessante. Quem puder, depois lê em casa. Mas vamos pegar lá uma parte dessa pregação dele em Mateus. Quem trouxe a Bíblia, pega em Mateus, Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, o capítulo é o 25. Capítulo 25, o versículo é o 1 mesmo. Jesus ele fez uma pregação, ele falou de alguns sinais, ele falou como seria a vinda, a volta dele. E essa história que a gente vai ler foi uma historinha que ele contou como uma mensagem de alerta, uma mensagem de vigilância para os cristãos. Então ele usou uma parábola para dizer para nós assim: fiquem alertas. E a mensagem hoje aqui é para nós. E diz assim a parábola. É a parábola das 10 virgens. Olha só. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que saíram com suas lâmpadas ao encontro do esposo. 5 dentre elas eram tolas e 5 prudentes. Tomando suas lâmpadas, as tolas não levaram óleo consigo. As prudentes, todavia, levaram de reserva vasos de óleo, junto com as lâmpadas. Tardando o esposo, cochilaram todas e adormeceram. No meio da noite, porém, ouviu-se um clamor: eis o esposo, ide-lhe ao encontro. E as virgens levantaram-se todas e prepararam suas lâmpadas.
As tolas disseram às prudentes: dai-nos de vosso óleo, porque nossa lâmpada está se apagando. As prudentes responderam: não temos o suficiente para nós e para vós. É preferível irdes aos vendedores, a fim de comprar para vós. Ora, enquanto foram comprar, veio o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele na sala das bodas, e a porta se fechou. Mais tarde, chegaram também as outras e diziam: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então deixa eu resumir essa historinha que Jesus contou. Uma parábola um tanto conhecida. É a história de 10 virgens que estavam esperando para ir a um casamento. Está esperando para ir à festa de um casamento. E Jesus disse que 5 dessas virgens eram tolas e 5 delas eram prudentes. E na espera pelo esposo, elas saíram para esperar, e as tolas não levaram consigo óleo para abastecer as suas lamparinas. Enquanto elas esperavam, Jesus disse que enquanto elas esperavam ali, a vinda do esposo, ele demorou a vir, ele tardou a vir, e as 10 cochilaram. Elas cochilaram. Daí a história diz que no meio da noite ouviu-se uma voz: chegou o esposo. Então as 10 acordaram e foram pegar suas lamparinas, e as 5 tolas perceberam que a lamparina delas estava apagando a luz. Estava com a luz se apagando, quase apagada. E elas olharam para as outras e disseram: dá um pouco do seu óleo para nós, porque a nossa lamparina está se apagando. Então as prudentes olharam para elas e disseram assim: mas se nós dermos o óleo para vocês, nós também ficaremos sem, tanto vocês como nós. Faz o seguinte, corre lá e vai comprar óleo antes que ele chegue. Então as 5 tolas saíram. Enquanto elas saíram para comprar o óleo para suas lamparinas, o esposo chegou. Levou as 5 prudentes, a porta se fechou. Quando as tolas chegaram, bateram na porta, disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. O esposo olhou e falou assim: em verdade te digo, não vos conheço. Aí a história encerra com esse versículo: vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora da vinda de Cristo. O meu desejo era que a gente conseguisse meditar em praticamente toda essa pregação. Mas vamos meditar somente nessa parábola a princípio, fazer uma meditação rápida nela, para a gente entender algumas coisas que nós podemos trazer de ensinamento que Jesus nos disse através disso. Olha só, vamos pegar a primeira coisa aqui. A parábola diz que as virgens, elas tinham um certo óleo, e esse óleo ele servia para alimentar a lamparina, ou seja, servia para fazer com que a lamparina não apagasse tão rapidamente. Quando a lamparina estava apagando, elas abasteciam com o óleo. Existe uma luz no meu coração e no seu coração que precisa ser abastecida para que ela continue acesa. E o agente alimentador dessa nossa luz se chama Espírito Santo. O que Jesus está dizendo para nós? Estejam sempre abastecidos, estejam sempre com o óleo. Vocês não sabem quando será a vinda, vocês não sabem quando virá, mas sejam prudentes, estejam alimentados pelas coisas do Senhor, busquem as coisas de Deus, busquem o Espírito Santo, estejam sempre acesos. As tolas, quando o esposo chegou, aí que elas foram perceber que a lamparina delas estava se apagando, até que se apagou e elas ficaram na escuridão, ficaram fora da festa. Primeira coisa que a gente aprende com essa parábola:
Alimente-se sempre das coisas de Deus. Segunda coisa, ó, que interessante. A história aqui também diz que elas esperavam o noivo e ele tardou a vir. Então o que aconteceu? As 10 cochilaram. E a narração diz que no meio da noite Jesus veio. Então o que a gente vai começar agora a entender alguns sinais que Jesus deixou para nós. No meio da noite, podemos entender que Jesus, ele virá no tempo de muita escuridão, no tempo onde a igreja passará por um momento de trevas. A humanidade estará passando por trevas, e nós vamos ver isso nos próximos sinais de Cristo. No meio da noite, o esposo chegou, num momento de escuridão. E é nesse momento onde os verdadeiros se revelarão, onde aqueles que são escolhidos por Cristo se revelarão, onde as luzes que brilham mesmo ofuscarão as trevas, por isso serão perseguidos. Então vamos continuar aqui. E olha só, última meditação dessa parábola aqui, para a gente passar mais para frente. Olha só. Quando elas acordaram, aí que elas perceberam que elas estavam sem o óleo, né? Elas acordaram, o que elas fizeram? Ei, me dá um pouco do seu óleo. Elas queriam o óleo das outras. No dia da vinda de Cristo será o fim. Ninguém poderá se justificar pelo outro. No dia da vinda de Cristo, ninguém poderá depender do outro. É por isso que a mensagem de Jesus é: estejam preparados. O que foi feito até nesse dia foi feito. O que não foi feito não fará mais. Aqueles que estão iluminados, esses entrarão na festa com o esposo. Aqueles que não estão iluminados, esses ficarão de fora. Estejam vigilantes. A vinda de Cristo é o fim. Diante dessa pregação, eu quero fazer um questionamento aqui para nós. Como tem sido a minha e a sua vida espiritual? Como nós temos nos alimentado? Como nós temos nos abastecido? Vigiai, pois, porque não sabeis nem a hora, não sabeis nem o dia e nem a hora. Então essa é a mensagem de Jesus. Nós não sabemos o dia que Ele vem. Nós não sabemos, Ele não revelou. Quando perguntaram para Ele, quando os discípulos vieram e perguntaram, Ele falou: ninguém sabe da vinda. Ninguém, Deus não revelou para ninguém. Nem os anjos do céu sabem, nem as criaturas celestes sabem o dia da vinda. Mas o que Jesus fez? Ele falou assim, explicou dessa forma: mas olha só, eu vou deixar alguns sinais para vocês. Quando vocês observarem esses sinais, aí é que está próximo a vinda. Assim como vocês observam que o céu se fecha, as nuvens aparecem no céu, vocês dizem, vem chuva, assim eu quero que vocês observem esses sinais. Então aqui nesses dois capítulos, tem alguns sinais, e eu quero apresentar para vocês, para que todos nós tomamos conhecimento de quais foram esses sinais que Jesus falou, o que Ele ensinou, e para que a gente observe o que se cumpriu, o que não se cumpriu, o que é coerente, se nós conseguimos interpretar isso que Ele disse. Ele começa dizendo assim, quem está entendendo aqui, dá um amém. Amém. Glória a Deus. Vai tudo muito corrido, porque a pregação ficou um pouco comprida, mas olha só. Jesus ele começa dizendo assim, para os discípulos: próximo da minha vinda, vocês ouvirão falar
de guerras e rumores de guerras. Guerras acontecerão. Irá levantar-se nação contra nação. Vocês verão pestes, fomes e grandes desgraças em diversos lugares. Guerras acontecerão. Nação se levantará contra nação. Jesus falou que isso aconteceria. Mas depois ele disse assim: ei, mas calma aí. Quando vocês ouvirem dessas coisas, sobre as fomes, sobre as pestes, ainda não é o fim. Ele diz assim: será apenas o início das dores. Quando ouvirem falar dessas coisas, será apenas o início das coisas, ainda não é o fim. E ele continua dizendo que os cristãos, olha só o que vai acontecer. Sereis entregues aos tormentos. Sereis mortos por minha causa. Por minha causa vocês serão mortos. Serão objeto de ódio por todas as nações. Olha o que Jesus falou. A perseguição que aconteceu lá no início, no princípio da igreja de Cristo, voltaria a acontecer. Os cristãos serão odiados. Nós seremos entregues à morte. É o que Jesus está dizendo. Tormentos e tudo isso por minha causa. Está vendo por que a gente se levou a questionar? Porque a gente fica curioso, assim como os discípulos ficaram curiosos, como que vai se dar? A gente se questiona, como que isso vai acontecer? Porque vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer que vai ferir os princípios cristãos ao ponto da gente não se entregar, ao ponto da gente querer morrer em nome de Cristo. E será que nós estamos preparados para isso? A escuridão virá, Jesus falou. Próximo da minha vinda, essas coisas acontecerão. E ele disse mais. Ele disse que muitos, próximo da minha vinda, muitos se esfriarão. Ou seja, muitos desistirão da fé, sucumbirão. Sabe o que aconteceria também? Traições por parte da igreja. Irmãos traindo irmãos. E um dos sinais, eu acho que um dos sinais mais terríveis da vida de Cristo, mutuamente se odiarão. Isso é terrível. Assim conhecereis que são meus discípulos, quando amardes uns aos outros. E próximo da vinda de Cristo, os cristãos estarão se odiando. O maior mandamento de Cristo é o amor. E Jesus está dizendo, o ódio se instalará dentro da igreja. Satanás usará de todas as suas forças para destruir a igreja de dentro para fora. Sinais da vida de Cristo. Fiquem atentos. São as coisas que Jesus disse para nós. Eu também sou curioso para interpretar isso aqui. Eu também quero saber, eu também fico atento, olhando, observando a ação dos servos de Deus. A forma como que as pessoas estão desistindo da fé. A forma como que os pregadores estão desistindo de se santificar. E ele diz também, mais um sinal que aconteceria próximo da vinda. Se levantariam muitos falsos profetas e seduziriam não a poucos, mas a muitos. A volta de Cristo seria marcada por engano religioso, engano teológico, pessoas seduzindo, usando o Evangelho para seduzir as outras. Sinal do fim, sinal da volta. E agora, para a gente encerrar já, para a gente já ir encerrando, um último sinal que eu coloquei aqui, para que a gente observe. Jesus disse que próximo da vinda dele, que a vinda dele seria semelhante aos dias de Noé.
As pessoas comiam, bebiam, compravam, vendiam, casavam-se e davam-se em casamento. As pessoas estariam preocupadas somente com essas coisas: comprar, vender, comer, beber, casar, dar-se em casamento. Essa seria a preocupação da sociedade. Pergunta para um jovem qual é a preocupação dele. Se você perguntar para 1000 jovens, nenhum vai falar que ele se preocupa com a eternidade. Nenhum vai falar que ele se preocupa com um irmão. Talvez um ou outro fale. Mas a preocupação é se formar, ter um bom emprego para comprar e vender, comer e beber, procurar uma boa esposa para ter uma boa família. O cenário está montado. Esses são os sinais que Jesus falou. Observem, esse será o cenário da volta de Cristo. O povo estaria preocupado com as coisas dessa terra. Cristãos já estão se traindo uns aos outros. Quem entrar no meio da servidão vai ver. Às vezes você entra numa roda de servos, você vê servo um falando mal do outro. Isso é absurdo. Ao invés de edificar, estão querendo destruir. Um desamor está acontecendo. O cenário está montado para a vinda de Cristo. E o questionamento que Jesus deixa para mim e para você: estamos preparados para a volta dele? Estamos preparados para a tribulação que virá? Não sei como, mas virá. Jesus disse que nos últimos dias, olha só como serão. A tribulação será tão grande como nunca foi vista desde o começo do mundo. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E para a gente encerrar, eu quero que você feche os seus olhos. Que eu vou ler aqui o que ele disse nessa pregação e como seria a vinda dele. Eu vou ler lentamente e eu quero que você, assim como uma criança, quando está na escola e a professora conta uma história que ela vai imaginando, que ela vai montando os personagens na sua mente, que você faça isso enquanto eu estiver lendo essa palavra. A vinda inesperada do Filho de Deus. Olha só. Logo após esses dias de tribulação, o sol escurecerá, a lua não terá claridade, cairão do céu as estrelas, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, cercado de glória e de majestade. Ele enviará seus anjos com estridentes trombetas e juntarão seus escolhidos dos 4 ventos, de uma extremidade do céu à outra. Nesse momento eu quero que você deseje esse arrebatamento de Jesus. Que nesse momento eu quero que você deseje se juntar aos escolhidos que virão dos 4 cantos dessa terra. Que o seu desejo seja passar a eternidade com o Senhor, porque Ele virá. Que você possa fazer aí a sua meditação, a sua oração interior a Deus, pedindo para que Ele te dê força para suportar o que virá. Que Ele te dê força para olhar mais para as coisas do céu, menos para as coisas dessa terra. Que Ele te dê inteligência a buscar as coisas mais do céu
a juntar tesouros lá no céu, a juntar tesouros na eternidade. Porque a vida dele será como um raio, será como um estralar de dedos. Que nós estejamos vigilantes, que nós estejamos atentos e preparados, que a chama do nosso coração esteja cheia, e cheia do Espírito Santo. Quem te elegeu, te ungiu e consagrou. Não temas, nos lábios santos teu nome ressoou. Não te chamou como um servo qualquer, mas com carinho, filho seu. Te capacitou, toda a força te deu, amparou e acolheu. Ergue-te, pois, Deus te fez um vencedor. Celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando está. Vitória, canta com unção tua vida, celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando está. Vitória, canta com unção tua vida. O tempo é curto e não dá para esperar. Tu não vês, o tentador só procura te enganar, dizendo que tens 1000 motivos sem fim para tudo abandonar. Abraça o que é teu, permanece fiel, luta sem desanimar. Ergue-te, pois, Deus te fez um vencedor. Celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando está. Vitória, canta com unção tua vida. Fica de pé, meu irmão, e nós vamos profetizar isso para a nossa vida nesta noite. Quem acredita aqui que Jesus está voltando e está pertinho de nós, levanta a mão. Só quem acredita. É fato, né, meu irmão? Jesus está na porta batendo já assim, ó. E eu disse para eles no abastecimento segunda-feira que eu estou louco para ver Jesus. Estou louco. Estou desesperado. Porque a hora que Jesus vir à terra, nós iremos no país, no mundo onde nós amaremos. Tudo isso nós vamos passar, o ódio que já está acontecendo, que o Marcos pregou, entre as gerações. As pessoas que se odeiam, né? A gente está vendo no nosso mundo, mas Deus está regressando. Deus está regressando. Olha para o teu irmão e diga para ele: você verá a glória de Deus, meu irmão. Você verá a glória de Deus. Pega na mão do teu irmão que está do teu lado. E nós vamos cantar isso mais uma vez. Crê, crê, meu irmão. Crê, meu irmão, porque Deus está regressando. Deus está... Fecha o corredor, meu irmão. E é isso que nós vamos cantar. Crê, o tempo é curto e não dá para esperar. Tu não vês, o tentador só procura te enganar, dizendo que tens 1000 motivos sem fim para tudo abandonar. Abraça o que é teu, permanece fiel, luta sem desanimar.
depois Deus te fez um vencedor.